Olá! Neste seminário falarei sobre o texto Tensões no Novo Ensino Médio, Projeto de Currículos em Disputa, do autor Alain Souza Neto. Meu nome é Beatriz Pereira Silveira. O autor inicia o texto abordando o fato de que, no Brasil, ocorre atualmente uma disputa de natureza curricular. O currículo atenderia às especificidades da juventude brasileira ou estaria alinhado aos grandes modelos de políticas transnacionais com interesses econômicos? Alinhada a esse último tópico, surge a BNCC, que passou por 3 versões. A última delas foi aprovada no governo de Michel Temer. Esse documento está baseado na racionalidade neoliberal, que enxerga a educação como negócio, e também está ligado às políticas de avaliação em larga escala. Nesse sentido, essa reforma curricular está acontecendo de forma caótica e distanciada das realidades escolares e dos sujeitos envolvidos, no caso, o aluno, o professor e os demais sujeitos. Na introdução também se apresenta a organização do texto. Na primeira parte, será abordado os sujeitos, as ações, as forças e as resistências nas tensões curriculares. Na segunda parte, serão abordadas as políticas curriculares para a escola de ensino médio, em destaque no cenário nacional da contemporaneidade, inclusive com a reforma do ensino médio e a implantação da terceira versão da BNCC no Brasil. A terceira parte discorre sobre impactos da última BNCC para o contexto escolar e a quarta parte busca identificar reflexões possíveis que podem ser descortinadas em meio à disputa curricular do ensino médio na contemporaneidade. Prosseguindo, aborda-se o fato de que há, inclusive na educação, alianças de classes, as quais se dividem em 4 grupos. O primeiro grupo é o dos neoliberais. Eles veem as escolas públicas como instituições sem resultados adequados. Logo, para atender aos padrões do mercado, essas escolas devem transferir a tomada de decisão da esfera pública para a esfera privada. Já os neoconservadores defendem um currículo único, e esse currículo deve defender os valores tradicionais, no caso, valores brancos e cristãos, sem reconhecer as minorias. Já os populistas autoritários veem a família e o gênero como princípios divinos e desconsideram as minorias. Por último, a classe média profissional tem o ideal de que o gerenciamento das escolas públicas seja feito pela rede privada, porque estão preocupados com os resultados e defendem as disciplinas tradicionais. Além disso, entram na disputa os sujeitos dessa ação educativa, que são os docentes educadores e os alunos educandos. Eles têm mostrado cada vez mais sua força. E eles podem reinterpretar e reinventar o que se apresenta como verdade nos currículos prescritos. Um exemplo de momento em que eles mostram sua força foi no movimento de ocupação das escolas pelos alunos do ensino médio no ano de 2016. Também se apresentam alguns questionamentos. Qual formação humana cabe ao ensino médio? O que ensinar nas escolas? Como seria uma educação ideal no ensino médio para a sociedade atual? Em torno dessas perguntas, deve-se discutir o currículo. Nesse sentido, o MEC não propõe um currículo, mas sim uma base reduzida a uma listagem de competências, que seria a BNCC. Segundo o autor, este seria um currículo não real, prescrito, oficial. Na verdade, seria um projeto hegemônico centrado na primazia do mercado, com seus valores econômicos, nos interesses dos grandes grupos sociais, financeiros e empresariais, além de organismos internacionais e multilaterais. Com isso, verifica-se um contexto de tensão no ensino médio, em que os dominantes mostram seu projeto educacional travestido de alguns termos como competitividade, flexibilização, ajuste, globalização, privatização, mercado, desregulamentação, qualificação, treinamento técnico. Esses termos aparecem em detrimento de outros que são a igualdade,
direitos sociais, a justiça social, a cidadania, o espaço público e a democracia. Nesse sentido, o currículo escolar emerge não apenas como objeto de disputa, pois ele se materializa como local de luta e de conflito. Nessa parte do texto, o autor busca problematizar o campo de produção, de elaboração e de implantação da nova BNCC no Brasil e do novo ensino médio. Segundo o autor, essa foi feita de forma contraditória, arbitrária e antidemocrática. Tanto a BNCC quanto o novo ensino médio estão pautadas na agenda do contexto educacional que cruza três diferentes campos: as avaliações em larga escala, as políticas internacionais curriculares e as parcerias entre o Estado e o mercado. Também é possível perceber um certo ajustamento dos sistemas educativos à regulação e ao controle por meio das avaliações padronizadas em larga escala, como o PISA, previstas na agenda global. O governo apresenta a BNCC e o novo ensino médio como uma justificativa de diminuir a desigualdade social e de aumentar a qualidade do ensino no país. Porém, algumas pesquisas mostram que, em países em que modelos do tipo foram adotados, essas duas perspectivas não ocorreram. Como no Common Core americano, a qualidade da educação não aumentou e a desigualdade social não foi reduzida. É possível perceber que o currículo foi fetichizado. Ele é visto como uma grade, um guia, uma matéria inerte com poderes extraordinários, como algo que é possuído. Por isso, é importante criticar esse fetiche e as suas subjetividades, que dão ao currículo um maior poder do que ele realmente tem. Nessa parte do texto, o autor procura abordar a complexidade entre dois espaços, onde se produz uma política curricular e onde as políticas curriculares se realizam de fato. Esse último espaço são as escolas. Nesse sentido, o currículo oficial, com a BNCC, assume um enfoque prescritivo. A BNCC aponta para uma perda da identidade da formação humana da juventude do país, além de mascarar a privatização e o empresariamento da oferta pública do ensino médio e de procurar tirar a responsabilidade do Estado e sua obrigatoriedade, segundo a Constituição, de gerir o processo educativo, principalmente no ensino médio. Há também vários riscos perigosos da BNCC para o novo ensino médio. Entre eles está o desmonte do currículo mínimo, visto que, neste documento, são trazidas como obrigatórias apenas as disciplinas de matemática e de português. Isso traz impactos à formação humana e técnico-científica dos indivíduos. Também se faz uma retomada da separação, que já foi superada, entre ensino propedêutico e profissionalizante, já que, no novo ensino médio, o aluno deverá escolher entre os itinerários formativos um que aborda o ensino profissionalizante e outros 4 que têm relação com a entrada na universidade. Há também impactos reducionistas para a formação inicial dos docentes em relação aos programas FIBID e residência pedagógica, porque eles devem estar articulados à BNCC e reduzidos ao como fazer. Além disso, a BNCC e o novo ensino médio trazem algumas tensões para o contexto do ensino médio, como a orientação curricular a partir de parâmetros mercadológicos que levam em conta as competências técnicas e socioemocionais e que estão dissociadas dos conteúdos curriculares. Também há a ausência de discussões em relação à inclusão e à diversidade, a obrigatoriedade apenas de língua portuguesa e de matemática como disciplinas, a indução à oferta de ensino em grande parte, ou seja, até 40%, na modalidade à distância para o ensino médio, reduzindo o tempo presencial para apenas 3 dias da semana, e a não obrigatoriedade de garantia dos itinerários formativos. Isso fará com que haja uma diferenciação de escolas, ou seja, poderá haver uma escola pobre para os pobres
e uma escola que não é igual para todos, segundo o autor. Logo, é possível notar que a BNCC reduz a formação humana a uma homogeneização e uma centralização, pois ignora as realidades locais e contextuais, além de negligenciar a diversidade humana e sua complexidade. Também é possível perceber um projeto de unificação e de mercantilização da educação, o que pode ser observado na BNCC. Haja vista a unificação e a centralização do currículo, as avaliações em larga escala, como o PISA, e as transferências de responsabilidades aos professores e gestores pelos baixos índices dessas avaliações em larga escala. Também é possível perceber que a BNCC é contrária à LDB e ao PNE, haja vista que o currículo se resume à ideia de a escola obter notas altas nas avaliações em larga escala para melhorar os índices da própria escola e da educação nacional. Por fim, o autor demonstra que não pactua com a BNCC como foi apresentada pelo MEC, porque ela enfatiza um currículo mínimo, oficial e prescrito. E ela estabelece de maneira perversa as orientações estruturadoras de conteúdos, de competências ou de conhecimentos para as escolas. Além disso, considera-se que essa política curricular é descontínua aos avanços alcançados nos últimos anos e também é contrária aos interesses de uma formação humana integral e emancipadora, pois ela não problematiza uma concepção de currículo, de avaliação, de direitos de aprendizagem, ou seja, ela está apenas ligada aos interesses do capital. Também é importante ressaltar que não se deve confundir currículo com prescrição, com algo que é apenas oficial, programado, técnico e tecnocrático. Nesse sentido, vê-se que a BNCC e o novo ensino médio representam um retrocesso da função da educação escolar brasileira, além de serem uma ameaça aos direitos já conquistados anteriormente e uma insistência em concepções pedagógicas específicas do tecnicismo, haja vista o modelo educacional voltado aos interesses do mercado. Aqui está a referência do texto utilizado. Obrigada pela atenção.